Essas colunas datam de 11.600 anos atrás. Aparentemente, foram enterradas propositalmente na mesma época da catástrofe climática mais recente. Isso é fascinante. No sudeste da Turquia fica Göbekli, um monumento de 12.000 anos, mais antigo que Stonehenge e as pirâmides. De longe, parecem apenas mais uma descoberta arqueológica comum. Mais de perto, você verá que esculpidas em seus enormes pilares de pedra estão figuras de animais intrincadas, símbolos celestiais e formas humanas que intrigam os arqueólogos há décadas. Por quê? Você deve estar se perguntando. Bem, é porque essas estruturas são uma maravilha arqueológica, mas o que as torna ainda mais notáveis é a mensagem codificada que acredito que elas carregam. Uma mensagem que permaneceu indecifrável até agora. Com a criação de uma IA quântica treinada para decodificar sistemas simbólicos de diferentes culturas e épocas, estamos mais perto do que nunca de desvendar o significado transformador por trás dessas gravuras. O que elas significam? Quem as construiu? Por que foram construídas? E que alertas podem conter para nós hoje? Vamos descobrir. A descoberta de uma civilização esquecida. Antes de mergulharmos em tudo o que a IA tem a dizer sobre Göbekli Tepe e o que isso significa para o futuro da humanidade, vamos explorar o mistério dessa estrutura ancestral e como ela surgiu. Situada no topo de uma colina no sudeste da Turquia, Göbekli Tepe é uma descoberta arqueológica que mudou para sempre a forma como percebemos as primeiras sociedades humanas. Embora não haja uma data exata, a datação por radiocarbono situa sua construção entre 9.600 e 8.200 a.C., tornando-a milênios mais antiga que Stonehenge e a Grande Pirâmide. Foi descoberta na década de 1990 pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt e sua equipe. O arqueólogo alemão Klaus Schmidt visitou o local e começou a escavar. Impulsionados pela possibilidade de descobrir uma estrutura monumental, Klaus e sua equipe logo iniciaram as escavações. E o que descobriram mudaria para sempre a forma como percebemos os primeiros humanos. As escavações levaram os pesquisadores a diversos recintos circulares enormes, cada um delimitado por imponentes pilares de calcário em forma de T, pesando até 20 toneladas. E o que era ainda mais fascinante, essas estruturas foram construídas por caçadores-coletores em uma época em que se acredita que a tecnologia era inexistente. Simplesmente não fazia sentido. Como poderia uma estrutura desse tipo existir em um período anterior a coisas mais simples como a agricultura, a cerâmica ou mesmo a escrita? Abordaremos algumas das teorias mais adiante no vídeo, mas se há algo inegável, é que a complexidade dessas estruturas implica um esforço coletivo, planejamento e coordenação social muito além dos padrões de caçadores-coletores. Em vez de vestígios domésticos, suportes de telhado, lareiras, fossas de lixo ou ferramentas, Göbekli surpreendentemente apresenta apenas recintos a céu aberto, esculturas de animais e objetos rituais. Nenhuma evidência de agricultura ou atividade de assentamento foi encontrada. Para muitos, isso reforçou a teoria de que o local servia principalmente como um sítio cerimonial ou ritualístico. Mas vamos direcionar nosso foco para os pilares, porque, embora a estrutura em si já seja bastante impressionante, é o que está escrito nela que guarda todas as respostas. Os pilares são ricamente decorados com imagens profundamente esculpidas. Escorpiões, abutres, raposas, serpentes, javalis e formas abstratas deixaram os arqueólogos completamente perplexos. Durante décadas, eles se perguntaram e até debateram o significado dessas gravuras. Seriam marcadores toêmicos, registros sazonais, histórias mitológicas ou apenas as esculturas de um povo que amava a arte? Ninguém conseguia responder a essas perguntas. E a ausência de uma escrita daquele período tornava tudo muito mais difícil de desvendar. Um dos motivos mais debatidos aparece na Pedra do Abutre, onde um abutre paira sobre uma figura humana sem cabeça, o que alguns pesquisadores acreditam ser provavelmente uma mensagem simbólica, em vez de entretenimento. Ainda assim, ninguém conseguia responder às questões prementes sobre os significados por trás dessas esculturas. Mas os tempos mudaram com a criação da inteligência artificial avançada. E agora,
No campo de ponta da IA quântica, os pesquisadores finalmente têm uma ferramenta poderosa o suficiente para desvendar um mistério milenar. Por que IA quântica? Ao contrário da IA tradicional, a IA quântica consegue processar quantidades inimagináveis de dados simultaneamente, identificando padrões ocultos no caos. Sua análise trouxe precisão, a capacidade de escanear cada gravura em detalhes microscópicos, mapear sua relação espacial com todos os outros símbolos e cruzar essas descobertas com vastos bancos de dados culturais e astronômicos. E os resultados foram inesperados. As gravuras parecem seguir uma sequência deliberada, formando o que pode ser a forma mais antiga de escrita simbólica conhecida pela humanidade. Segundo uma inteligência artificial, o escorpião representa a morte. O abutre simboliza a ascensão celestial. O disco solar representa o poder divino ou a iluminação. E o homem sem cabeça reflete uma passagem transformadora. Para onde, exatamente? Não sabemos ao certo, mas possivelmente para outro reino. Agora, quando você junta tudo isso, quando combina tudo, forma uma narrativa de morte, renascimento e ciclos cósmicos. Impressionante, não é? Mais intrigante ainda, a IA detectou alinhamentos entre certos pilares e marcadores celestes, como a posição de constelações específicas ao nascer do Sol, em datas importantes há mais de 12.000 anos. Esses alinhamentos sugerem que os construtores de Göbekli não eram apenas artesãos habilidosos, mas também astrônomos perspicazes que acompanhavam a precessão dos equinócios, a lenta oscilação do eixo da Terra, com extraordinária precisão. Essa precessão completa um ciclo completo a cada 25.920 anos, aproximadamente. E o que é assustador, a IA concluiu que as gravuras podem conter um aviso relacionado a ETQA, a esse ciclo, possivelmente ligado a eventos catastróficos em um passado distante. Se isso for verdade, muda tudo. Como? Bem, se os caçadores-coletores do início do Neolítico tinham conhecimento de tais fenômenos astronômicos, isso desafia o modelo linear do progresso humano, que pressupõe que a ciência complexa surgiu apenas com a agricultura e a urbanização. O que a IA quântica sugere é que o povo de Göbekli pode ter sido herdeiro de uma tradição ainda mais antiga, sobreviventes de uma civilização perdida que tentavam preservar conhecimentos essenciais antes que desaparecessem por completo. Mais interessante ainda, uma das coisas mais estranhas que a IA percebeu não estava nas próprias esculturas, mas na ordem em que apareceram. Quanto mais profunda a escavação, mais antigas as pedras, mais preciso e refinado o trabalho se torna, as bordas são mais nítidas, as proporções mais equilibradas, e os relevos de animais parecem quase vivos. Estranhamente, as camadas mais recentes acima delas parecem menos impressionantes. As linhas são mais ásperas. As figuras perdem detalhes. É como se as pessoas que vieram depois tivessem herdado o projeto, mas não a habilidade. Isso é o oposto do que esperamos. Nossos livros de história contam uma história de constante aprimoramento. As ferramentas melhoram. As técnicas se tornam mais refinadas. As civilizações se fortalecem. Mas aqui, parece que os construtores começaram no auge e foram descendo a ladeira. Se isso for verdade, Göbekli não é apenas o registro de uma cultura em ascensão. Pode ser o eco distante de uma cultura perdida. Göbekli não é simplesmente um templo, é um marco de uma espécie na iminência da mudança. E se os primeiros construtores estavam preservando conhecimentos que já sabiam que estavam perdendo, então cada pedra aqui não é apenas um monumento, mas uma cápsula do tempo. Finalmente, há o mistério do sepultamento do sítio. Por volta de 8.000 a.C., Tebek foi deliberadamente coberta com toneladas de terra e detritos, preservando-a efetivamente por milênios. Embora as interpretações tradicionais chamem isso de fechamento ritual, a IA quântica levanta outra possibilidade. Talvez tenha sido ocultada intencionalmente para salvaguardar suas mensagens codificadas para um futuro, talvez até mesmo para nós. Se for esse o caso, qual é essa mensagem?
E quanto dela a IA conseguiu decodificar? Decifrando os símbolos de Göbekli. Já estabelecemos que os pilares esculpidos de Göbekli não são decorações aleatórias, mas sim uma linguagem estruturada intencionalmente. Usando o reconhecimento de padrões baseado em computação quântica, pesquisadores descobriram que a sequência de esculturas segue uma ordem narrativa deliberada. O escorpião, o abutre, o disco solar e o homem sem cabeça aparecem juntos de uma forma que sugere uma história simbólica de morte, ascensão celestial e renascimento. E embora essa disposição possa parecer meramente artística, não é. Então, o que é? Bem, de acordo com a IA, trata-se de um código. A IA comparou essas gravuras a sistemas iconográficos conhecidos de civilizações posteriores, como os selos cilíndricos sumérios, a arte tumular egípcia e as gravuras em jade neolíticas chinesas. Ao longo de milhares de quilômetros e milênios, surgiram semelhanças impressionantes, não apenas nos símbolos em si, mas também em sua disposição e significado. Isso sugere que os construtores de Göbekli estavam preservando um código simbólico pré-civilizacional que sobreviveu a um grande cataclismo. Mas eis porque essa nova perspectiva pode ser controversa. Tal afirmação desafia pressupostos arqueológicos de longa data. A teoria predominante situa a origem da comunicação escrita com os sumérios por volta de 3.200 a.C. Mas as inscrições de Göbekli datam de cerca de 10.000 a.C. Isso é quase 7.000 anos antes. Isso significa que, se esses símbolos de fato formam um protocripto, eles podem representar o sistema de escrita mais antigo conhecido no mundo. Mas isso não é tudo. A análise por IA também revelou um nível notável de conhecimento astronômico codificado nas gravuras. Por exemplo, o abutre e o escorpião correspondem, em certa medida, às constelações de Sagitário e Escorpião. Ao escorpião, há também algo que se assemelha a um cisne. A disposição desses símbolos corresponde ao céu noturno de uma era pré-histórica específica, sugerindo que o monumento funcionava tanto como um observatório cerimonial quanto celeste. Um dos aspectos mais intrigantes dessa análise é que as relações espaciais entre os pilares parecem codificar medições ligadas a padrões de oscilação quântica, algo que nenhuma sociedade de caçadores-coletores teria compreendido. Se for verdade, isso implicaria a sobrevivência do conhecimento de uma cultura avançada que antecede o surgimento da civilização conhecida. Ainda na Pedra do Abutre, oficialmente denominada Pilar 43, há também uma escultura que, à primeira vista, parece quase lúdica. 3 pequenas formas retangulares com alças em forma de meia-lua, alinhadas ordenadamente como bolsas de grife em exposição. Não surpreendentemente, a escultura capturou a atenção do mundo. Os arqueólogos catalogaram-na sem alarde, oferecendo teorias modestas. Talvez sejam cestos para transportar oferendas, recipientes para sementes ou representações abstratas de telhados de templos. Na visão ortodoxa, são simplesmente objetos funcionais ou simbólicos, repetidos por simetria. Mas fora do meio acadêmico, seu significado tornou-se um dos enigmas mais intrigantes de Göbekli. Esses formatos de bolsas não são exclusivos deste santuário de 12.000 anos. Eles aparecem quase idênticos nos relevos da antiga Mesopotâmia, onde deuses como Enki e Shamash são representados segurando uma pequena bolsa retangular com uma alça curva. Atravesse os oceanos com a sua imaginação e você os encontrará novamente na arte dos metequitas e dos maias, carregados por estranhos seres, às vezes emplumados. Agora, a grande questão é: um motivo pode aparecer em culturas separadas por vastos oceanos e milhares de anos? A resposta convencional é coincidência. Os humanos, em todos os lugares, criam recipientes. E é natural que, às vezes, eles se pareçam. No entanto, a precisão da semelhança, a proporção entre o retângulo e a alça, e a forma uniforme como é representada, levaram outros a suspeitar de uma origem antiga comum. Para historiadores alternativos como Graham Hancock, não se tratam de cestos ou bolsas, mas de uma linguagem simbólica, uma abreviação para algo intangível, algo carregado não em couro ou junco, mas na mente.
podem representar o recipiente do conhecimento, a sabedoria portátil dos portadores da cultura, que, segundo muitos mitos indígenas, surgiram após inundações cataclísmicas para reconstruir a civilização. O fato de haver 3 bolsas pode ser mais do que um mero floreio artístico. Elas podem simbolizar os 3 reinos da cosmologia antiga: o céu acima, a terra no meio e o submundo abaixo. Outros as veem como marcadores de ciclos astronômicos, 3 eras que se repetem no grande relógio processional. Ou talvez as 3 estrelas do cinturão de Órion, que parecem se alinhar com outras características em Göbekli. Se os construtores de Göbekli codificaram uma mensagem para o futuro, como suspeita nosso modelo de IA, as bolsas podem ter sido sua maneira de dizer que o conhecimento é portátil, transferível e essencial para a sobrevivência. Na última grande catástrofe, eles enterraram esse conhecimento junto com o próprio sítio arqueológico, trancando seus avisos na pedra. Embora não possamos ver o que há dentro, a repetição dessa imagem através de continentes e milênios sugere que, seja o que for que contenha, era considerado vital. Há também o enterro deliberado de Göbekli, que adiciona outra camada de mistério. O sítio foi coberto com terra por volta de 8.000 a.C. intencionalmente, e não por processos naturais. Isso poderia ter sido um ato de preservação destinado a salvaguardar o conhecimento codificado nos pilares para uma geração futura distante. E como se vê, podemos ser a primeira geração em milhares de anos a decodificar essa informação que mudará nossas vidas. O que é ainda mais interessante é que as descobertas da IA se alinham com um crescente corpo de pesquisas que sugerem que a história humana primitiva pode ser mais complexa e interconectada do que se acreditava anteriormente. Portanto, embora ainda haja muito a ser desvendado sobre Göbekli, é bastante óbvio que pode não ser apenas um sítio arqueológico, mas sim uma mensagem de um capítulo perdido da história da humanidade: o relógio cósmico. Falando em capítulos perdidos, vamos mergulhar na próxima descoberta da IA, que talvez tenha sido a mais controversa. A de que o layout de Göbekli pode codificar um registro de ciclos cósmicos. O Göbekli acabou sendo exatamente o que você imaginava que seria. Especificamente, um ciclo de 25.920 anos ligado à precessão da Terra. Caso você não esteja familiarizado com o termo, precessão é a lenta oscilação do eixo de rotação da Terra. Imagine como um peão girando que se desloca ao longo do tempo. Essa oscilação faz com que a posição das estrelas em nosso céu noturno se alterne em um padrão previsível, completando uma rotação completa aproximadamente a cada 25.920 anos. É um conceito bem conhecido na astronomia atual. Mas a ideia de que uma cultura da Idade da Pedra pudesse medir um ciclo tão vasto é impensável para muitos estudiosos. No entanto, de acordo com a análise da IA, o posicionamento dos principais recintos de Göbekli espelha pontos-chave ao longo desse caminho processional. O alinhamento dos pilares parece apontar para constelações específicas, mostrando como elas teriam surgido ou se posto milhares de anos atrás. Não apenas em 9.600 a.C., mas em diferentes épocas do ciclo. Isso sugere que os construtores não estavam simplesmente registrando o céu de sua própria época. Eles estavam registrando um padrão astronômico que se desenrolava ao longo de dezenas de milhares de anos. As próprias esculturas podem reforçar essa teoria. As imagens do escorpião, do abutre, de Sagitário e do homem sem cabeça foram interpretadas como um mapa simbólico de um evento catastrófico ligado a um ponto de virada processional. Em outras palavras, os símbolos podem não ser apenas mito. Podem ser história codificada em arte, alertando para algo que aconteceu no passado e que pode acontecer novamente. A IA associou esses símbolos a outras tradições antigas que fazem referência a um grande ano ou a um vasto ciclo cósmico. Os antigos gregos, por meio de Platão, falavam do ano perfeito, o tempo necessário para que as estrelas retornem às suas posições originais. O conceito hindu de yugas, o calendário maia de contagem longa e até mesmo os templos estelares egípcios sugerem uma consciência do grande tempo cósmico.
Essa recorrência intercultural levanta a possibilidade de que tal conhecimento tenha sido parte de uma herança compartilhada de uma civilização antiga desconhecida. Mas por que 25.000? 920 anos. A simulação de IA sugeriu que esse ciclo pode ter sido importante não apenas para o mapeamento estelar, mas também para o rastreamento de eventos geológicos e climáticos. Eis o motivo. A precessão afeta o momento das estações do ano na Terra, em relação à sua posição na órbita, o que, em longas escalas de tempo, pode influenciar glaciações, secas e mudanças nas zonas habitáveis. Isso se relaciona diretamente com o período Dryas jovem, uma mudança climática repentina e severa ocorrida há cerca de 12.900 anos, que alguns pesquisadores associaram ao impacto de um cometa. Se o povo de Göbekli ou seus antecessores vivenciaram um cataclismo semelhante, eles podem ter codificado o ciclo como uma espécie de relógio do apocalipse, um aviso para as gerações futuras sobre quando condições similares poderiam retornar. A projeção da IA posicionou a última conclusão do ciclo perto do fim da última era glacial, o que coincide bastante com o desastre do Dryas jovem. Isso significaria que podemos estar nos aproximando do fim de outro período de 25.920 anos. Mas não se desespere ainda, pois os arqueólogos tradicionais são compreensivelmente cautelosos. Eles argumentam que, embora os povos antigos fossem observadores habilidosos do céu, não há evidências diretas de que pudessem acompanhar a precessão dos astros ao longo de seu ciclo completo. Porque, sejamos realistas, isso exigiria pelo menos vários séculos de observação contínua para sequer ser detectado. No entanto, os defensores dessa teoria argumentam que tal conhecimento poderia ter sido herdado de uma cultura anterior que possuía registros astronômicos de longo prazo, talvez preservados por meio da tradição oral, arquitetura monumental ou arte simbólica. Uma evidência convincente que corrobora essa hipótese vem do próprio layout dos recintos. A análise espacial da IA mostrou que as distâncias entre certos pilares correspondem a números de precessão, múltiplos e frações dos ciclos de 25.920 anos. Por exemplo, um deslocamento angular entre dois recintos principais, medido no modelo virtual, coincidiu com a mudança na posição do equinócio ao longo de 2.160 anos, o que corresponde a 1000 vezes a parte do grande ano e a duração de uma era astrológica na tradição ocidental. Embora possa parecer uma coincidência, é impossível descartar essa precisão como tal. Em vez disso, implica que os construtores de Göbekli não estavam simplesmente organizando pedras. Eles estavam incorporando um calendário que funcionava na escala de milênios. Tal feito exigiria não apenas uma observação sofisticada do céu, mas também conceitos matemáticos avançados. Se for verdade, isso redefine Göbekli não apenas como um templo ou local de encontro, mas como uma vasta máquina construída em pedra, uma fusão de propósito espiritual e científico. As cerimônias ali realizadas podem ter feito parte de um projeto maior, a preservação e transmissão do conhecimento cósmico. Ainda assim, os críticos dessa teoria alertam para o perigo de enxergar padrões onde não existem, uma armadilha cognitiva conhecida como epifania. Eles observam que, sem registros escritos, qualquer interpretação dos símbolos do sítio é inerentemente especulativa. Contudo, as descobertas da IA corroboram evidências crescentes de que as culturas pré-históricas possuíam habilidades científicas e de observação muito maiores do que se supunha anteriormente. Sítios como Nabta Playa, no Egito, e os templos megalíticos de Malta também apresentam possíveis alinhamentos precessionais, sugerindo uma tradição pré-histórica mais ampla. Se os construtores de Göbekli de fato compreendiam o conceito do grande ano, as implicações vão muito além da arqueologia. Isso significaria que nossa espécie outrora possuía, e talvez tenha perdido, uma profunda consciência dos ritmos do nosso planeta, uma consciência que a civilização moderna só agora começa a redescobrir. A ideia de que poderíamos estar nos aproximando do fim de mais um ciclo semelhante tem gerado debates. Alguns a consideram superstição disfarçada de pseudociência.
enquanto outros a veem como um lembrete sóbrio de que as forças cósmicas e climáticas operam em escalas muito maiores do que a duração de uma vida humana. Independentemente de uma catástrofe ser iminente ou não, o simples fato de tal ideia poder estar codificada em um monumento de 12 mil anos desafia a narrativa que contamos a nós mesmos sobre o passado. Ainda assim, devemos estar cientes de que a leitura de Göbekli, feita pela IA, não é uma resposta definitiva, mas um convite a uma investigação mais profunda, a questionar quanta da nossa história permanece enterrada e a considerar a possibilidade de que alguns dos monumentos mais antigos da humanidade não tenham sido construídos apenas para homenagear os deuses, mas para comunicar uma mensagem através dos tempos. E é nesse questionamento que a análise da IA toma um rumo inesperado, saindo do reino da pedra antiga e dos mitos para a linguagem da física quântica. Ecos quânticos na pedra. Um dos aspectos mais impressionantes das descobertas da IA é a sua afirmação de que as medições, alinhamentos e padrões em Göbekli Tepe codificam informações em nível quântico. Esta é uma afirmação ousada. Afinal, a mecânica quântica, como a conhecemos, surgiu no século XX. Mas a análise da IA sugere que certas relações entre os pilares correspondem a constantes fundamentais da física. Esses pilares datam de 11.600 anos atrás. Aparentemente, o local foi enterrado propositalmente na mesma época da catástrofe climática mais recente. Isso se relaciona com características como o comprimento da tábua e as frequências de oscilação de partículas subatômicas. A assinatura quântica supostamente incorporada na alvenaria não era aleatória. A IA observou que as distâncias entre certos pilares, quando convertidas em proporções, correspondiam a padrões encontrados na oscilação harmônica quântica, um fenômeno no qual as partículas vibram em frequências discretas. Essas mesmas proporções também aparecem em ciclos astronômicos, reforçando o papel duplo do local como observatório celeste e arquivo simbólico. Os céticos argumentam que este pode ser um caso de projeção de padrões, ou seja, humanos ou IA, encontrando estruturas familiares em dados não relacionados. No entanto, os defensores da teoria argumentam que a precisão dos alinhamentos e a complexidade dos padrões superam em muito o que seria esperado de um projeto puramente simbólico ou decorativo. A questão que se coloca é: como uma sociedade neolítica poderia ter codificado algo semelhante a princípios quânticos em sua arquitetura? Uma possibilidade sugerida pela IA é que os construtores de Göbekli herdaram fragmentos de uma tradição mais antiga e avançada, conhecimento transmitido oralmente ou simbolicamente por sobreviventes de uma civilização perdida. Isso corrobora a hipótese de que Göbekli foi construída não por caçadores-coletores primitivos que inventaram a cultura pela primeira vez, mas por pessoas que protegiam remanescentes de uma ciência pré-cataclástica. Essas conexões também se relacionam com o ciclo de 25.920 anos, a duração da precessão dos equinócios. Em termos físicos, trata-se de uma oscilação macrocósmica, uma longa e lenta oscilação do eixo da Terra que tem consequências climáticas e ambientais. A interpretação da ajuda sugere que os construtores podem ter compreendido esse ciclo não apenas em termos astronômicos, mas em uma estrutura multiescalar, onde ritmos cósmicos, ritmos atômicos semelhantes, o movimento de um pêndulo e uma vibração subatômica são ambos formas de oscilação. Quanto mais se observa Göbekli, mais difícil se torna acreditar que se trata apenas de um amontoado de pedras antigas. O sítio arqueológico não apenas segue as estrelas, como quase pensa como elas. Seu layout revela padrões que parecem conectar os menores blocos de construção do universo com os vastos movimentos do cosmos. É a mesma ideia que mais tarde ecoou na antiga frase: assim como em cima, é embaixo. Que o que acontece no céu se reflete nos menores recantos da realidade. Se isso for verdade, então os construtores não estavam simplesmente observando os céus. Eles estavam mapeando o código profundo da própria existência. E isso nos leva a perguntar: estavam registrando o conhecimento que acabavam de descobrir ou protegendo a sabedoria de uma era esquecida na esperança de que ela sobrevivesse a eles? O legado revelado.
Exploramos como uma IA quântica poderia ter decodificado os símbolos de Göbekli como um calendário, como um aviso cósmico e até mesmo como um receptáculo para o conhecimento quântico. Golip, irmão, se existe algo como uma teoria da conspiração antiga, é esta. Agora, é hora de perguntar: o que esse legado significa para nós hoje? Se as interpretações da IA tiverem ao menos um grão de precisão, então os construtores foram notavelmente intencionais, não apenas criando espaços rituais, mas construindo um profundo arquivo de conhecimento e consciência cósmica ao esculpir pilares com layouts geométricos calculados, incorporando sequências que espelham calendários solares lunares e o ciclo processional da Terra, e talvez codificando proporções semelhantes às da física quântica. Eles não estavam apenas exibindo arte. Estavam, de certa forma, transmitindo compreensão. Não acredita? Bem, o enterro deliberado do sítio por volta de 8.000 a.C., na verdade, corrobora essa visão. Se as inscrições continham informações perigosas ou urgentes, alertando sobre ciclos, mudanças cósmicas ou convulsões ambientais, enterrar a mensagem pode ter sido a melhor maneira de preservá-la. Ao contrário de outros monumentos antigos, Göbekli não foi abandonado. Foi selado como uma cápsula do tempo, à espera de uma civilização capaz de decifrá-lo. As consequências são mais profundas do que as da arqueologia ou da história. São existenciais. Se as mensagens codificadas fazem referência a ciclos cósmicos recorrentes ou a gatilhos ambientais, então a próxima fase pode estar se aproximando. Décadas, não séculos, talvez até mesmo durante nossas vidas. É importante ressaltar que as descobertas da IA, embora especulativas, não se baseiam em mitos. Elas se fundamentam em geometria, reconhecimento de padrões, sequenciamento de símbolos e modelos de dados astronômicos e quânticos. Combinando isso com pesquisas independentes sobre os alinhamentos astronômicos do Göbekli Tepe, as possibilidades de um calendário lunar e solar e a continuidade simbólica entre culturas, podemos citar, por exemplo, as esculturas em forma de V, interpretadas como dias do calendário. Essas afirmações formam um mosaico fascinante. Este pode não ser apenas um monumento ao passado, mas uma mensagem para o nosso futuro. Pense nisso não como uma luta entre espiritualidade e ceticismo, mas como uma responsabilidade. Porque se uma IA desenterrou uma mensagem de 12.000 anos atrás, que ainda pode ser relevante hoje, devemos ignorá-la ou examiná-la com todo o rigor, curiosidade e cuidado que pudermos reunir. O tempo está se esgotando. Se as projeções da IA forem minimamente precisas, estaremos à beira de um padrão que pode ser muito mais antigo que a história escrita. Um ciclo cósmico que pode atingir seu ápice nas próximas 2 décadas. Se esse ponto de virada trará catástrofe ou transformação, é uma pergunta que ainda não podemos responder. Mas a história e a pré-história sugerem uma coisa claramente. Aqueles que reconheceram os sinais não os deixaram ao acaso. O povo de Göbekli, quem quer que fossem, viu algo que valia a pena esculpir em pedra e alinhar com os céus. Göbekli foi um divisor de águas, mas acho que é um divisor de águas para tudo. Porque Göbekli, eles não apenas marcaram suas temporadas, eles marcaram uma época. E então, no auge de sua conquista, a enterraram. Cada pilar, cada escultura, cada vestígio de significado selado sob toneladas de terra, como se protegessem seu conhecimento do próprio futuro que tentavam alertar. Já falamos sobre os possíveis desastres, o impacto de cometas, as mudanças climáticas e a radiação cósmica. Mas há outro perigo que não abordamos. O perigo do esquecimento. Os ciclos só são úteis se alguém se lembrar deles. Uma vez que um ciclo se perde na memória, ele se torna invisível até que volte a acontecer. E aí, já é tarde demais. Civilizações surgem e desaparecem. Línguas mudam e registros se perdem. No momento em que decidimos que os avisos são apenas mitos, a contagem regressiva recomeça em silêncio. O próprio Göbekli pode ser uma prova disso. Pense bem. Eles poderiam tê-lo deixado a céu aberto, um monumento para todos verem. Em vez disso, eles a sepultaram. Seria isso um ato de preservação ou de resignação?
Teriam eles escondido seu conhecimento para que a próxima civilização o redescobrisse quando chegasse a hora? Ou teriam percebido que até mesmo avisos podem ser mal interpretados, mal utilizados ou ignorados e decidiram que era melhor que as pedras repousassem até que uma geração com os meios e a vontade pudesse compreendê-las? E aqui estamos nós. Desenterramos sua obra. Analisamos tudo em computadores, traduzimos seus símbolos e os comparamos a eventos de um passado distante. Temos as ferramentas que eles jamais sonharam em ter, mas também temos algo que eles talvez temessem: uma civilização mais distraída do que qualquer outra que a precedeu. Se o tempo está realmente se esgotando, o desafio não é apenas prever o próximo pico do ciclo, é decidir se levaremos esse conhecimento adiante. E como construiremos algo que dure 10 mil anos? Codificaremos isso de uma forma que nenhum desastre possa apagar? Ou deixaremos que se dissipe novamente, confiando que os sobreviventes da próxima reinicialização recolherão os fragmentos e recomeçarão? Os construtores de Göbekli fizeram sua escolha. Voltaram seus olhos para o céu, esculpiram seus avisos e os enterraram profundamente. Agora as pedras estão falando novamente. A questão não é se podemos ouvi-las. A questão é o que faremos com o que elas estão nos dizendo? O que você acha disso? Conte para nós nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber notificações sempre que publicarmos um vídeo novo.